Deus é responsável por todas as coisas que foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Ele cria todas as coisas para que elas tivessem uma plena harmonia e um perfeito funcionamento. Deus cria leis naturais, rígidas e fixas, que elas obedecidas, cada uma dessas obras da sua criação se manteria em uma perfeita harmonia e um perfeito funcionamento. Exemplo: Deus cria o Sol, cria a Lua, Ele cria o Universo, cria um sistema perfeito de rotação, Ele localiza a Terra a 23 graus e meio, de uma forma que, se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, seríamos uma bola de fogo, se estivesse um pouco mais longe, seríamos uma bola de gelo, pois essas leis fixas e naturais, todas sendo obedecidas, o planeta e todo o seu funcionamento estaria de uma forma perfeita. Mas Deus também cria leis naturais e fixas para que os seres humanos, obedecendo cada uma delas, vivessem em completa harmonia e felicidade entre Deus e entre uns com os outros. E quais são essas leis? Nós vamos estudar essas leis, essas regras de amor que Deus criou para cada um de nós obedecermos, e você vai aprender na palavra de Deus quais são elas. Mas nesse momento, gostaria de te convidar a fazer uma oração para que o Espírito Santo nos guie na verdade da palavra de Deus. Fecha seus olhos. Maravilhoso Pai, nós agradecemos pela sua oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra. Te pedimos nesse momento que a pessoa do Teu Espírito alcance o meu coração e o coração desta pessoa que está assistindo, acompanhando esse estudo nesse momento. E que essa verdade da Palavra possa libertar, trazer felicidade e harmonia para a sua vida. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, nesse momento nós vamos estudar quais são essas leis que Deus criou para que nós pudéssemos viver em perfeita harmonia uns com os outros e em perfeita harmonia com Deus. Nesse momento eu gostaria de te convidar a ler o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 em diante. Nós vamos ler os 10 mandamentos de uma forma resumida, esses mandamentos que Deus deu para mim e para você. Me acompanhe. A primeira regra diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. A segunda regra: não farás para ti imagem de escultura. A terceira regra: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarta regra: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quarta regra: honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Sexta regra: não matarás. Sétima regra: não adulterarás. Oitava regra: não furtarás. Nona regra: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10ª e última regra: não cobiçarás a casa do teu próximo. Deus ele dá 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos estão relacionados a Deus. E ele coloca 6 mandamentos de um outro lado, que eles também, obedecidos, teremos um relacionamento perfeito e harmonioso com o nosso próximo. Esses 10 mandamentos, essas 10 regras, elas servem como base para o governo do reino de Deus. E o que Jesus ensinou a respeito dessas regras, desses 10 mandamentos? Olha só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um ti jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio sim para cumprir esses preceitos, e Jesus viveu cada um deles. O relacionamento de Jesus com Deus foi perfeito, e o relacionamento de Jesus com o próximo também foi perfeito. Portanto, ele cumpre todos os requisitos dessa lei. E Jesus também diz que essa lei não poderia ser mudada, nem um i, nem um ti poderia ser tirada dessa lei. E se alguém tirasse ou acrescentasse alguma coisa nela, olha só o que diz o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus diz aqui que todos aqueles que violar ou ensinar errado um desses mandamentos será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aqueles que a cumprir e obedecer todos os seus mandamentos serão considerados grande no reino do céu. Mas Jesus também, ele resume essa lei, e olha só como que ele faz o resumo desta lei. Veja comigo o livro de Mateus, capítulo 22,
versículo 37. E diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus aqui ele não está dando um novo mandamento, mas sim resumindo esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus e amar o próximo. Um relacionamento harmonioso com Deus e um relacionamento harmonioso com o seu próximo. Como eu tenho certeza que eu estou cumprindo esse mandamento? Como eu posso ter certeza que eu estou amando a Deus conforme a lei me pede? Olha só o que diz o livro de João, capítulo 14, versículo 15. E diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui são palavras de Jesus. Jesus diz assim: olha, se você me ama, então você guarda esses meus mandamentos. Percebe que a lei, ela serve, primeiro o objetivo da lei é de nos mantermos em uma completa harmonia de amor com Deus. E Jesus ele diz mais, veja o que diz o versículo 21 do capítulo 14 de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, Jesus diz que, mais uma vez, ele repete que aquele que me ama, aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E Jesus também, cumprindo a lei, ele fala dessa observância que ele fez para demonstrar também o seu amor ao Pai. Veja comigo o que diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus ele diz o seguinte: você quer permanecer no meu amor? Continue guardando os meus mandamentos, assim como Jesus guardou os mandamentos do seu Pai. Assim também devemos guardar os seus mandamentos. E como saber e ter certeza que nós expressamos o verdadeiro amor harmonioso e perfeito para com o nosso próximo? Veja o que diz a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia na Epístola de João, capítulo 5, versículo 2. E diz assim: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então a Bíblia está dizendo que a forma de nós amarmos o nosso próximo é guardar os seus mandamentos. Você só sabe se você ama o seu próximo se você guarda os seus mandamentos. E veja mais o que diz o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 8. E diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja só o que a Bíblia está dizendo. Se você guardar a lei régia segundo as Escrituras, nesse momento você vai estar amando o seu próximo como a ti mesmo. E olha só o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10. E diz assim: O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o cumprimento dessa lei, ela é o amor. Jesus resume essa lei em amar a Deus e amar o próximo. Então é impossível você dizer que ama a Deus se não guarda os seus mandamentos. É impossível você dizer que ama o próximo se você não guarda os seus mandamentos. Mas qual o segundo objetivo da lei? Veja comigo o que diz o 1 João capítulo 3, versículo 4. E diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. A Bíblia também nos mostra que um segundo objetivo da lei é nos mostrar o que é pecado. Pecado é transgressão da lei. Então todas as vezes que eu olho para a lei, eu sei se eu estou cometendo algum pecado contra Deus ou contra o meu próximo. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. E diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás.
Então a Bíblia nos diz que o primeiro objetivo da lei é mostrar o nosso amor para com Deus. Se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Se eu amo o próximo, também guardo os seus mandamentos. O segundo objetivo da lei é ela nos revelar os nossos pecados. Então quando eu olho para a lei, eu vejo aonde eu estou errando. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui no livro de Romanos que ele não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse o que era pecado. Portanto, o que é pecado é aquilo que Deus define como pecado. E veja comigo o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 10. E diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então a Bíblia nos diz que Deus nos deu 10 regras, 10 mandamentos, resumidos em amor a Deus e amor ao próximo. Se nós transgredimos um desses mandamentos, somos culpados de todos, porque o mesmo Deus que diz que é para amar a Ele, é o mesmo Deus que diz que é para amar o próximo. O mesmo Deus que disse não adulterarás, é o mesmo Deus que disse não furtarás. Se não adulteras, porém mais furtas, você é transgressor desta lei. Então, nós precisamos observar essa lei não para ser salvo, mas para que nós possamos viver em harmonia com Deus e uns com os outros. Essas regras são regras que nos protegem, são um cercado de proteção para mim e para você. Quando a lei diz não matarás, ela está dizendo que não é para você matar e não é para ninguém te matar. Você protege e ele também te protege. Quando a lei disse não furtarás, ela está dizendo que não é para você furtar e para que ninguém te furte. E o que Deus diz a respeito daquelas pessoas que se desviam dessa lei, que não querem ouvir essa lei? Veja comigo o que diz o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. E diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Olha só o que a Bíblia diz, que será abominável a oração daquelas pessoas que sabem que devem obedecer os mandamentos, mas ainda continuam em transgressão aos seus mandamentos. Muitas pessoas querem servir a Deus e dizem que conhecem a Deus, mas muitos desses vão ouvir a palavra de Deus dizendo: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque veja só, não basta só você dizer que conhece a Deus, você precisa conhecer as leis e as regras do teu reino, e você precisa obedecer e viver cada uma dessas regras para que você tenha um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com o teu próximo. Veja comigo que texto difícil e duro que diz o apóstolo João no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4. E diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo para mim e para você, que aqueles que não guardam os mandamentos, diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos, ele é mentiroso. E nele não está a verdade. Querido, há um convite para você. Se você ainda não observa todos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, a Bíblia diz que não é 8, não é 9, não é 11, são 10. E esses 10, eles estão aqui. Jesus guardou cada um desses mandamentos. Se você fizer tudo o que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus manda você fazer, com certeza você vai estar guardando esses mandamentos. Mas foi um mandamento de Jesus, que ele diz assim: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. O livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3, veja comigo o que diz. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Jesus está dizendo para mim e para você que os seus mandamentos não são penosos. O seu mandamento, ele é a forma de eu demonstrar o amor que sinto por Jesus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, disse que a sua lei é santa e boa. O salmista, no Salmo 119, diz que a lei é perfeita e ela restaura a alma. E aqui está o convite para você. Como que Jesus iria abolir uma lei que é santa e boa? Como que Jesus iria abolir uma lei que restaura a alma? Há um convite para você.
se você ainda não obedece todos os mandamentos de Deus, hoje Deus está falando com você. Hoje é a oportunidade de você ter um bom relacionamento com Deus e ter um ótimo relacionamento com o teu próximo, a partir do momento que você começa a obedecer esses mandamentos. Que Deus abençoe você e você seja uma daquelas pessoas que quando Jesus vir no reino do céu, ele diga: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque você teve um bom relacionamento com Deus e você teve um bom relacionamento com o próximo. Que Deus abençoe você.